Pré-temporada da Estação Verão é lançada em Santa Catarina. Postos salva-vidas passam a funcionar em 122 praias do estado. Água no campo. Programa do Paraná recebe novos equipamentos para perfuração de até 300 poços artesianos por ano. Crimes diminuem no Paraná. Homicídios dolosos, feminicídios e estupros tiveram redução significante no estado. Parentes, amigos e policiais se despedem de sargento morto em mega operação no Rio de Janeiro. Novo ataque dos Estados Unidos contra a narcolancha deixa 4 mortos. Venezuela lança operações antidrogas. E veja também, Oktoberfest tem 13 noites sem registros de crimes. Maior atração alemã do país agora disputa título de festa mais segura do Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta quinta-feira, 30 de outubro. Agora, 8h10 no horário de Brasília. Parentes, amigos e membros das forças de segurança compareceram ao funeral de Heber Carvalho da Fonseca, sargento do BOPE, morto durante a Operação Contenção no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive o luto da mega operação das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou pelo menos 119 vítimas. Heber Carvalho da Fonseca, um dos policiais mortos nos confrontos, foi enterrado nesta quinta-feira no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da capital fluminense. Parentes, amigos e membros das forças de segurança compareceram ao funeral. Heber Carvalho tinha 39 anos e era 3º sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE. 4 dos 119 mortos na mega operação eram policiais. De acordo com autoridades, a chamada Operação Contenção tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro e a que mais se expandiu nos últimos anos. Na investida, a polícia deteve 113 pessoas e apreendeu 91 fuzis. A operação, considerada a mais letal do Rio, foi concebida e executada pelo governo do estado sob comando de Cláudio Castro. O Paraná divulgou nesta quarta-feira os índices de criminalidade no estado, que registrou os melhores resultados em anos em apreensões de drogas, homicídios dolosos, feminicídios e estupros. O Paraná registrou uma redução de 29% nos homicídios dolosos entre janeiro e setembro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, passando de 1.214 para 865 ocorrências. É o melhor resultado da série histórica, confirmando o cenário do primeiro semestre deste ano. Os dados são do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Olha, nós temos trabalhado de forma, são os 3 Is, né? Inteligência, integração e investimento. Então, estamos usando a inteligência das polícias para identificar situações de crime organizado, enfim, para entender o porquê de determinados homicídios, determinados crimes nas regiões. Isso tem surtido bastante efeito. A integração entre as polícias, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, importantíssima, a Polícia Penal, na ressocialização. E os investimentos em contratação de efetivo, em novos equipamentos, tecnologia também, somados, né, ao esforço dos nossos policiais, tem trazido essa redução. O número de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, vem caindo ano após ano no Paraná. Em 2018, foram 1.498 casos de janeiro a setembro, enquanto em 2023, no mesmo período, foram 1.306, em 2024, 1.214, até chegar aos 865 casos neste ano. Em variações percentuais, a redução foi de 42%, 34% e 29% na comparação de 2025 com 2018, 2023 e 2024, respectivamente. Entre janeiro e setembro de 2025, também houve reduções em crimes contra mulheres.
Com ações integradas, o Estado teve uma redução de 10% de feminicídios em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 64 ocorrências neste ano, contra 71 em 2024. A capital Curitiba teve redução de 13% nos casos de feminicídio no período. Nos 76 municípios onde o programa Mulher Segura foi implementado inicialmente, a redução foi ainda mais expressiva, de 25%. No mesmo período, os estupros diminuíram 18%, o que representa mais de 1.000 mulheres. Olha, o importante é que nós fizemos um trabalho anterior, que foi um trabalho de avaliação criminal, onde nós separamos as regiões, entendemos algumas regiões onde acontecia mais crime contra as mulheres, fomos a essas regiões, conversamos com toda a sociedade para que elas denunciassem esses crimes e atuamos com mais ênfase nessas áreas. Então, o crime contra a mulher, infelizmente, é uma questão que não é só de segurança pública, mas os números estão demonstrando que as pessoas estão entendendo da gravidade do problema, e esses números que nós apresentamos de redução parece pouco, mas é muita coisa, considerando o cenário nacional. E para agora, o final de ano, Operação Verão, nós vamos massificar aí as campanhas de proteção à mulher, e para o próximo ano da mesma forma. Já as apreensões de drogas cresceram no Paraná nos primeiros 9 meses de 2025, com um trabalho policial de fiscalização nas ruas, rodovias e de inteligência na região de fronteira. Entre janeiro e setembro, as polícias civil e militar do estado retiraram de circulação 434 mil quilos de maconha, cocaína e crack, frente a 359 mil quilos no mesmo período de 2024, o que representa aumento de 21%. É como se 1,6 tonelada fosse retirada de circulação por dia. Sim, nós temos enfatizado, como eu disse, o combate ao crime organizado, que é algo que incomoda demais o país nesse momento. E o tráfico de drogas está relacionado, obviamente, com o crime organizado. O Paraná é corredor, em especial do tráfico de maconha, então nós temos intensificado as operações integradas entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, temos o Batalhão de Fronteira, e nós aprendemos. Isso, as drogas que nós aprendemos que provavelmente não ficariam no nosso estado, seriam transportadas para outros estados do país. Os números de roubos e furtos também acompanharam a queda nos índices da segurança pública paranaense, atingindo o melhor patamar da história. O crime de roubo teve uma redução de 18% na comparação entre janeiro a setembro de 2025 com o de 2024. Foram 11.271 casos neste ano. Já os casos de furtos foram 105.976 ocorrências em 2025, uma redução de 5% em relação a 2024. Segundo o secretário, a integração entre as polícias militar, civil e científica, além dos investimentos em contratação de efetivo, novos equipamentos e tecnologia, tem sido fundamental para os bons resultados nos principais indicadores de crimes do estado. 50 novas caminhonetes e um helicóptero foram entregues hoje pelo vice-governador Darcy Piana para uso do Instituto Água e Terra no Paraná. O investimento total dos novos equipamentos soma 63 milhões de reais. O investimento integra a estratégia do governo do estado de reforçar o combate ao desmatamento ilegal e a outros crimes ambientais, área em que o Paraná vem obtendo resultados expressivos nos últimos anos. Mais um ato do nosso governador Ratinho Júnior, fazendo com que a nosso IAT, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, consiga cumprir com a sua obrigação, levando estrutura para atender o nosso estado inteiro. Essas viaturas vão ajudar muito o IAT e o helicóptero também vai ajudar, e água no poço para resolver os problemas que a gente tem em algumas regiões. Então, tudo isso está sendo feito com carinho, com respeito, com
trabalho muito sério que o governador vem fazendo junto com a nossa secretaria. De acordo com o levantamento da plataforma Map Biomas, o Paraná conseguiu reduzir em 64,9% a supressão ilegal da Mata Atlântica em apenas um ano. A área desmatada caiu de 1.230 hectares em 2023 para 432 hectares em 2024. O estudo também aponta que 75% dos municípios paranaenses ampliaram as áreas de mata nativa entre 2019 e 2023, enquanto 71% registraram desmatamento zero em 2024. Esse é o trabalho de fiscalização que o Instituto Água e Terra exerce no estado como um todo. Então nós estamos aqui com diversos chefes de escritórios regionais, nós temos 21 escritórios por todo o nosso estado e eles estão aqui hoje para buscar essas viaturas e eu considero essa aquisição aqui uma demonstração de respeito ao trabalho que tem sido feito pelas nossas equipes de fiscalização. Nós, o governo, podendo dar para esses técnicos, para esses profissionais, melhores condições para poder chegar nos locais, para poder sair dos locais. Temos que lembrar aí que esse pessoal atua principalmente na área rural do nosso estado, cuidando aí do desmatamento ilegal, do descarte ilegal de resíduos, o descarte ilegal de efluentes, inclusive também por parte de toda essa pecuária que nós temos no estado do Paraná. Então são cuidados que nós temos tomado aí na fiscalização do meio ambiente do estado, que esses equipamentos vão auxiliar sobremaneira a nossa equipe. Dados do próprio Instituto Água e Terra também apontam que o Paraná reduziu em 95,2% o desmatamento ilegal da Mata Atlântica nos últimos 4 anos, de 6.939 hectares em 2021 para 329 hectares em 2024. No mesmo período, o número de autos de infração ambiental ligados a crimes contra a flora aumentou em 65%. Grandes áreas onde levava-se cerca de 10, 15, 30 dias para uma realização de uma vistoria terrestre, né? A aeronave, a gente consegue equacionar isso para um dia de atividade. As unidades de conservação, que hoje são 74, dessas mais de 30 têm visitação pública. Então, além do monitoramento mais veloz, né, a gente consegue também dar uma sensação de segurança para a visitação nesses parques. Né? E com certeza a ostensividade no patrulhamento ela coíbe o crime ambiental, reduzindo bastante as taxas de desmatamento e com isso prevalecendo, né, preservando a nossa fauna, a nossa flora. Vai manter a integridade dos nossos agentes fiscais, que muitas vezes em ações de fiscalizações os infratores causam dificuldade de acesso. Então são veículos que são equipados com guincho, que hoje tem sirene, tem giroflex, entende? Então a gente vai poder fazer uma ação mais eficiente no sentido de fiscalização ambiental do estado do Paraná. O governo do Paraná vai dobrar a capacidade de perfuração de poços artesianos em comunidades rurais. O anúncio foi feito durante a entrega de novos equipamentos do programa Água no Campo, que garante abastecimento em regiões afetadas pela escassez hídrica. O evento aconteceu no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Foram entregues 3 comboios com 7 caminhões no total, destinados à perfuração de poços de água subterrânea. Os equipamentos têm capacidade para atingir até 15 metros de profundidade e dobra a capacidade atual de serviços a serem realizados. Nós temos em torno de 4 mil comunidades rurais do Paraná para serem atendidas e essa capacidade que nós temos hoje, nós já temos uma capacidade instalada aí com 3 equipamentos de perfuração que podemos perfurar até 150 poços nas comunidades rurais por ano. Com esses novos equipamentos que foram adquiridos agora com a gestão do governador Ratinho Júnior e do vice-governador Darcy Piana, nós pudemos adquirir mais 3 equipamentos de perfuração que nós vamos conseguir agora dobrar a nossa capacidade e vamos atender em torno de 300 comunidades rurais por ano. O investimento total do governo do estado é de 23 milhões de reais. Os novos equipamentos entram em operação ainda este mês e serão utilizados pelo Instituto Água e Terra, responsável pela execução do programa. O programa Água no Campo, ele busca atender as comunidades rurais com água de boa qualidade, água subterrânea, para seu abastecimento doméstico. Sabe que, por mais incrível que pareça, nós temos
milhares de comunidades no estado do Paraná, comunidades de 30, 40, 50 casas, que não dispõem de água de boa qualidade para fazer a ingestão e para usar no seu dia a dia, ali, seja para as questões de cozinha, higiene e tudo mais. O programa atende comunidades rurais para o consumo doméstico, pequenas agroindústrias e irrigação. Com os novos caminhões e a expansão das equipes técnicas, o Estado pretende reduzir a fila de municípios que aguardam a perfuração de poços. Com esses novos equipamentos, nós vamos montar também mais 3 equipes de teste de produção. Porque hoje o programa, para dar uma melhorada para que o município consiga fazer a implantação, nós já fazemos a perfuração, o teste de produção, a análise físico-química e entregamos toda essa documentação para o município fazer lá a outorga e ficar liberado para fazer o uso do poço. Começa no próximo sábado a pré-temporada de verão da Estação Verão em Santa Catarina, com a abertura dos postos de guarda-vidas em todo o estado. Durante a pré-temporada, que vai até 14 de dezembro, estarão ativos 194 postos guarda-vidas, distribuídos em 122 praias do litoral catarinense. O número aumentará gradualmente até a alta temporada, que começa em 15 de dezembro e segue até o dia 22 de fevereiro, quando serão 399 postos em operação. É o período em que nós mobilizamos as nossas tropas do interior para o litoral, reforçando todos os serviços nessa região e também quando nós começamos a ativar o serviço de praia em vários locais e municípios pelo litoral de Santa Catarina. Alguns pontos turísticos contam com a atuação permanente dos guarda-vidas, mantendo postos ativos durante todo o ano. Entre eles estão as praias dos Ingleses e Joaquina, em Florianópolis, Barra Velha, Balneário Pissarras, Atalaia, Cabeçudas e Brava, em Itajaí, Itapoá, Centro e Gravatá, em Navegantes, Quilombo, em Penha, Enseada e Prainha, em São Francisco do Sul e Balneário Camboriú. Para esta edição do Estação Verão, o Corpo de Bombeiros Catarinense contará com aproximadamente 1.912 guarda-vidas civis em regime de revezamento e diversos equipamentos de apoio, como embarcações, quadriciclos, moto-aquáticas e viaturas. Procure sempre se banhar em locais que estejam protegidos pelo Serviço de Guardas-Vidas. Você pode consultar a existência dos postos no nosso aplicativo CBMSC Cidadão. Em caso de dúvidas, ligue 193, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Com a estimativa de que milhões de turistas visitem o litoral catarinense nos próximos meses, o Corpo de Bombeiros reforça o compromisso com a prevenção e a preservação da vida, orientando banhistas sobre os riscos do mar e a importância de sempre respeitar a sinalização e as instruções dos profissionais nas praias. Agora, intervalo, e você vai ver a seguir. Novo ataque na costa do Pacífico deixa 4 mortos e Venezuela reage com operação antidrogas. Flamengo garante vaga na final da Libertadores. Oktoberfest, maior atração alemã do país, agora disputa título de festa mais segura do Brasil. Voltamos em instantes. A vida precisa de cuidados e para garantir saúde é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero.
história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Sabia que 1 a cada 5 lubrificantes vendidos no Brasil é adulterado? E pode parecer óleo de motor, mas na verdade é algo muito pior. O óleo lubrificante falsificado danifica o motor e outras partes móveis do seu carro, aumentando em muito o risco de acidentes. Além do prejuízo, você pode estar colocando seu carro e sua vida em jogo. Então fique atento. Muitas vezes parece óleo lubrificante, mas pode ser veneno. Saiba como se proteger e compartilhe este alerta. De volta com o Pix News, agora vamos com alguns destaques internacionais. 5 suspeitos de terem participado do furto no Museu do Louvre no dia 19 de outubro foram detidos. Outros 2 capturados no sábado foram acusados e presos. A polícia francesa anunciou a detenção de mais 5 suspeitos relacionados ao furto no Museu do Louvre no dia 19 de outubro, incluindo um que deve ter integrado o grupo de 4 assaltantes. A promotora de Paris, Laurie Bicchio, confirmou a informação nesta quinta-feira em uma entrevista à rádio RTL. Segundo ela, as prisões ocorreram em Paris e também nos subúrbios parisienses, todas elas feitas separadamente. Bicchio acrescentou que as joias roubadas, avaliadas em quase 88 milhões de euros, cerca de 547 milhões de reais, ainda não foram encontradas. Outros 2 suspeitos detidos no sábado foram acusados e presos. A dupla faria parte do grupo que entrou por uma janela do famoso museu parisiense e, segundo a procuradora, eles admitiram parcialmente os fatos. 4 homens roubaram em apenas 7 minutos 8 joias da coroa francesa. Os ladrões acessaram o museu mais visitado do mundo com um elevador de carga estacionado na via pública. Usaram uma serra circular para forçar as vitrines que continham as peças e fugiram em 2 motocicletas conduzidas pelos cúmplices. Durante a fuga, deixaram cair uma coroa que pertenceu à imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, que ficou danificada. Israel confirmou que recebeu da Cruz Vermelha na faixa de Gaza, nesta quinta, os restos mortais de mais reféns capturados durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Os corpos seguiram para um centro médico forense para identificação. Até o momento foram devolvidos os restos mortais de 15 dos 28 reféns falecidos que o Hamas concordou em restituir por conta do acordo de cessar-fogo alcançado. Israel efetuou uma série de bombardeios contra Gaza na última terça-feira, após um ataque que matou um soldado israelense no sul do território. A Defesa Civil de Gaza afirmou que os bombardeios mataram mais de 100 pessoas, incluindo dezenas de crianças, e foi a noite mais letal desde o início da trégua, em 10 de outubro. Nesta quarta-feira, Israel anunciou a retomada do cessar-fogo. O Exército dos Estados Unidos atacou mais uma embarcação no Oceano Pacífico, que, segundo o Pentágono, estaria envolvida no tráfico de drogas. A operação já soma mais de 60 mortos. De acordo com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, 4 pessoas morreram. O ataque ocorreu em águas internacionais e eleva para 62 o número de mortos na polêmica campanha militar antidrogas, iniciada sob o governo do presidente Donald Trump. Embora Washington afirme que as ações visam combater o narcotráfico, ainda não apresentou provas públicas que os alvos representam uma ameaça direta aos Estados Unidos. O novo bombardeio acontece um dia depois de ataques americanos que mataram mais de 12 pessoas em 4 embarcações no Pacífico Oriental, deixando apenas um sobrevivente. Apesar de os Estados Unidos pedirem ajuda do governo americano para tentar resgatar o sobrevivente, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que as buscas não tiveram resultado. O presidente venezuelano Nicolás Maduro informou que a Força Aérea de Caracas interceptou 3 aeronaves, supostamente dedicadas ao tráfico de drogas, 2 oriundas do norte e uma do Caribe. A aviação militar bolivariana, pim, pom, pá.
A aviação militar bolivariana, Pim Pum Pam, derrubou 2 aviões do narcotráfico para que respeitem a Venezuela. E assim todos os dias, Pim Pum Pam. Exercemos a soberania com força. Quem faz isso? Nossos militares, nossa polícia e nosso povo. Quem exerce? Nossos militares, nossa polícia e nosso povo. Diante das declarações, Caracas tenta mostrar os próprios esforços antidrogas, diante do massivo deslocamento militar americano próximo às costas venezuelanas. Washington insiste que a presença na região faz parte de uma operação de combate às drogas, mas o governo venezuelano teme que se trate, na verdade, de uma fachada para um possível plano de derrubar Maduro. A Rússia lançou na madrugada desta quinta-feira um novo ataque maciço contra instalações de energia na Ucrânia, que deixou ao menos 4 mortos e dezenas de feridos e provocou grandes cortes de eletricidade em todo o território. Esta ofensiva faz parte de uma nova campanha do exército russo contra a rede energética do país vizinho, iniciada nas últimas semanas perante a chegada do inverno. Segundo a Força Aérea Ucraniana, o Kremlin lançou 653 drones e 52 mísseis balísticos e de cruzeiro. Kiev teria conseguido derrubar a maioria. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou na rede social X que houve mortes e dezenas de pessoas ficaram feridas no ataque, entre elas 5 crianças. Após passar por 4 países do Caribe, provocando pelo menos 30 mortes, o Melissa, o pior furacão a passar pelo Atlântico em quase um século, segue enfraquecido nesta quinta-feira em direção às Bermudas. Depois de atingir República Dominicana, Haiti, Cuba e Jamaica, provocando pelo menos 30 mortes e deixando um rastro de destruição, o furacão Melissa segue em direção às Bermudas, onde deve chegar com a categoria 1, a mais baixa. Cuba sofreu na quarta-feira a fúria do Melissa, que, de acordo com o presidente Miguel Díaz-Canel, causou danos consideráveis. A tempestade afetou o leste do país, que atravessa uma das piores crises econômicas. Os habitantes das províncias de Holguín, Guantánamo e Santiago de Cuba viram a água cobrir ruas e residências. Não é fácil perder tudo o que se tem e um pouco que se tem. As autoridades da ilha informaram que cerca de 735 mil pessoas foram retiradas das residências. No Haiti, de acordo com as autoridades, pelo menos 20 pessoas morreram por conta das inundações, entre elas 10 crianças. Outras 10 pessoas seguem desaparecidas. O furacão já passou, mas o sentimento de desespero ainda não. Todo mundo vítima. Somos todos vítimas. Fomos inundados aqui. Estamos esperando que o governo venha nos ajudar. Não podemos mais viver nessas condições. Na Jamaica, o Melissa chegou na terça-feira com ventos sustentados de cerca de 300 km por hora, tornando-se o mais potente em 90 anos. 70% da Jamaica ficou sem energia elétrica. O primeiro-ministro Andrew Holness declarou o país como zona de desastre. As autoridades pediram aos residentes que permanecessem abrigados devido ao risco de inundações e deslizamentos de terra. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelos humanos intensificaram as grandes tempestades e aumentaram a frequência delas. A apuração das eleições legislativas na Holanda segue indefinida nesta quinta-feira. O resultado das eleições legislativas na Holanda continua incerto, com alguns milhares de votos separando o Partido pela Liberdade de direita e da legenda centrais pró-Europa Democratas 66. Após 99,7% da apuração concluída, a diferença é tão pequena que os votos por correspondência dos holandeses que moram no exterior podem decidir as eleições, o que significa que o resultado pode demorar vários dias para ser conhecido.
desconhecido. O Partido pela Liberdade, conhecido pela sigla PVV, de Geert Wilders, está na dianteira. Seja qual for o resultado definitivo, o líder da direita não será, a priori, o primeiro-ministro, já que os principais partidos descartaram, no momento, qualquer nova colaboração com ele. Segundo as projeções, a legenda conquistaria 26 cadeiras das 150 do parlamento, o que significa uma queda de 11 em relação à vitória eleitoral impressionante de 2023. Wilders reconheceu o golpe em publicação no X, em que disse: "O eleitor falou, esperávamos um resultado diferente, mas nos mantivemos firmes em nossa posição." O Partido Progressista e Liberal Democratas 66, de Rob Jetten, vem logo atrás, após ganhar tração pelo discurso com mensagem positiva e a presença constante nos meios de comunicação. O fragmentado sistema político holandês implica que nenhum partido pode alcançar os 76 assentos necessários para governar sozinho, o que exige a busca de consensos e a formação de coalizões. As eleições legislativas foram antecipadas após o partido de Wilders abandonar em junho a coalizão de governo por divergências com as outras 3 legendas sobre a política de asilo. A medida levou os partidos tradicionais a descartarem a possibilidade de uma nova aliança com o líder de direita, por não o considerarem confiável. Depois de uma longa apuração, os holandeses podem aguardar negociações arrastadas para formar uma coalizão, processo que pode levar meses. O último governo precisou de 223 dias para ser oficializado. O Brasil já tem um time classificado para a final da Copa Libertadores. Com o empate diante do Racing na Argentina, o Flamengo sonha com o tetra na decisão em Lima, no Peru. Com a vitória pelo placar mínimo no Rio de Janeiro, o Flamengo entrou em campo com o regulamento debaixo do braço. Bem postado na defesa, o time chegou poucas vezes ao ataque, mas quando chegava, levava perigo. Seja nos chutes de longe de Luiz Araújo ou na boa troca de passes, que deixou Varela livre, mas parou no goleiro. Arrascaeta, em outra jogada, quase abriu o placar, mas foi parado por Facundo, goleiro da seleção argentina. Do outro lado, o Racing insistia nas bolas lançadas na área, mas encontrou um verdadeiro paredão. Rossi, o goleiro rubro-negro, brilhou, garantindo o 0-0 no placar. No início do segundo tempo, a situação parecia se complicar para o Flamengo. Aos 11 minutos, Plata foi expulso, após uma suposta agressão em Marcos Rojo. Com um jogador a menos, o Flamengo se fechou ainda mais. O Racing foi para o tudo ou nada, mas parou em Rossi, em uma noite perfeita do goleiro. Mesmo sob pressão, os argentinos não conseguiram furar a defesa rubro-negra. Com empate sem gols, o Flamengo garante sua 5ª final de Libertadores na história, a 4ª desde 2019. O adversário será definido após o confronto entre Palmeiras e LDU, hoje, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Os equatorianos têm a vantagem, já que venceram o primeiro jogo por 3-0 em Quito. Pelo Brasileirão, Fluminense e Ceará entraram em campo para disputar uma partida atrasada ainda do primeiro turno. No único gol do jogo, mais uma polêmica de arbitragem. O juiz Flávio Rodrigo de Souza se confundiu, viu bola na mão de Marlon fora da área e marcou falta do zagueiro a um passo da linha lateral. Na cobrança, René surpreendeu, bateu direto e balançou as redes, revoltando os jogadores do Ceará com a decisão. O VAR não interferiu, já que o lance não envolvia pênalti ou cartão vermelho. Com a vitória, o Flu voltou ao G4, enquanto o Ceará permanece estacionado nos 35 pontos, na 14ª posição. As equipes voltam a se enfrentar no domingo, agora pelo segundo turno do Brasileirão no Castelão. A Oktoberfest é a maior festa alemã do país. A atração realizada em Blumenau está prestes a conquistar um novo título de festa mais segura do Brasil. Desfiles típicos, bandas, gastronomia alemã e muito chopp. A 40ª Oktoberfest de Blumenau já reunia todos os ingredientes para um grande evento.
Mas a festa ganhou ainda mais um destaque pela segurança. Entre os dias 8 e 26 de outubro, quase 700 mil pessoas passaram pelo Parque Vila Germânica e a edição de 2025 registrou 13 noites consecutivas sem qualquer crime. Além do policiamento reforçado, a organização investiu em tecnologia, com a instalação de 330 câmeras de monitoramento e mais 20 equipadas com tecnologia artificial para reconhecimento facial, conectadas ao banco de dados oficiais, mesma tecnologia utilizadas em drones e totens de emergência. Também é preciso destacar a atuação integrada e competente das forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros Militar e também a nossa Polícia Penal. O trabalho desempenhado por essas instituições foi imprescindível tanto para o sucesso no uso da tecnologia de reconhecimento facial, quanto para do próprio evento como um todo, que teve índices criminais extremamente baixos. É o estado mais seguro do país, dando exemplo de segurança na maior festa alemã das Américas. Os resultados também chamam a atenção em relação aos furtos de celulares, uma das ocorrências mais comuns em grandes eventos. Segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública, foram registrados apenas 12 furtos de aparelhos em todos os 19 dias. Além do índice baixo, todos os celulares foram localizados e devolvidos aos proprietários, um efeito inédito na história da Oktoberfest. Para efeito de comparação, na última edição do Rock in Rio foram registrados mais de 600 furtos, com público semelhante ao de Blumenau, um número 98% maior. Tão bom aproveitar uma festa com segurança, né? Parabéns a todos os envolvidos. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Lembrando, mais notícias também no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.